Olá, internauta, você está no Terra TV e acompanha agora a entrevista sobre as escolhas de Dilma para a área econômica. A equipe de transição da presidente eleita confirmou nesta quarta-feira que o economista Guido Mantega ficará no Ministério da Fazenda, que para o lugar de Henrique Meirelles na presidência do Banco Central irá Alexandre Tombini, atual diretor de normas do BC, e que a engenheira e coordenadora do PAC, Miriam Belchior, assumirá o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Vamos conversar sobre o assunto com Newton Marques, professor de Economia da UNB e também integrante do Conselho Federal de Economia. Olá, professor, obrigada por falar com os internautas do Terra. Olá, eu que agradeço a oportunidade. Professor, o fato de Guido Mantega representar a ala mais desenvolvimentista e Alexandre Tombini não ser exatamente um ortodoxo como Henrique Meirelles indica mudanças na condução da política econômica a partir de 2011? Eu acredito que sim. Eu acho que a presidente Dilma deve dar uma outra conotação na política macroeconômica que vinha sendo desenvolvida agora, né, no governo Lula, dando ênfase em algumas questões que são consideradas como mais delicadas, que é essa questão do Banco Central somente olhar para a taxa de juros, taxa básica de juros, para controlar a inflação, assim como também uma coordenação maior com a política macroeconômica, né, conduzida pela própria ministra e pela própria presidente, e com o ministro Mantega. Regime de câmbio flutuante, metas de inflação e constante redução da dívida pública. Alguma chance de o governo mexer nesses três pilares a partir de janeiro de 2011? Não, porque é justamente aí onde é que tem sido o sucesso da política macroeconômica durante esse período todo. Então, a presidente Dilma não deverá mexer nesse tripé, que é um tripé que nós economistas chamamos de, dentro das economias modernas que se adaptam à globalização, não existe outros instrumentos adequados para dar uma estabilidade macroeconômica, ou seja, controle da inflação e equilíbrio das contas externas, se não for através, por exemplo, desse tripé. Poderia, no futuro, talvez, abandonar o câmbio flutuante. Isso não é uma condição sine qua non. Mas metas de inflação combinada com ajuste fiscal é imprescindível para que o país consiga, né, atingir um crescimento econômico autossustentado. Ainda há pouco o senhor falava na taxa de juros e a futura presidente, a presidente eleita Dilma Rousseff, já declarou que pretende aí chegar a uma taxa de juros, uma taxa Selic de 2% ao ano. E houve uma reação grande aí do mercado por conta da inflação, que atualmente ronda aí 5,5% ao ano. Por que a inflação é tão atrelada ao juro no Brasil? Não é só no Brasil, né? Para nós, economistas, o instrumento adequado para controlar a inflação é o manejo da taxa básica de juros. Todos os países. Agora, capitalistas. Agora, o que pode divergir entre países é o quão essa taxa básica de juros, ou a taxa chamada real, ou seja, descontada a expectativa de inflação, pode vigorar no país. Essa que é a questão que se coloca hoje em dia. Porque durante muito tempo o Brasil utilizou muito o manejo da taxa básica de juros através de uma taxa real de juros muito elevada. E uma taxa real de juros elevada, ela dificulta, cria alguns problemas. Por exemplo, encarece demais a rolagem da dívida pública, que justamente incide, né? Se nós imaginarmos que nós temos 2 trilhões de dívida pública, então uma redução de 1 ponto percentual ao ano representa uma economia de 20 bilhões de reais. Você imagina o que é. Então, se no Brasil nós temos hoje uma taxa real de juros em torno de 4,7, pudéssemos reduzir, por exemplo, a 3,7, daria uma economia de 20 bilhões de reais, assim, mantendo tudo constante. Então, isso é significante. Aí você poderia dizer, mas e o que isso vai significar em termos de controle da inflação? É isso que se coloca na discussão. Nós devemos somente olhar só para essa manejo da taxa básica de juros ou atuar em outras áreas. Seria o grande, vamos dizer assim, a grande questão que está sendo colocada, né, aparentemente pela presidente Dilma.
Pela primeira vez, uma mulher irá comandar o planejamento no país. E por isso as atenções sobre Miriam Belchior se redobram. Foi uma boa indicação, na opinião do senhor? Eu acho que foi, porque a Miriam Belchior é uma das pessoas, se não é a pessoa, que acompanhava o PAC. E o PAC é um programa de aceleração do crescimento que é muito importante dentro do governo atual e no governo da presidente Dilma. Então, é uma coisa que eu acho que é importante para os nossos internautas entenderem que o país, o Brasil, como um país emergente, ele tem o Estado tem que atuar mais fortemente para ajudar na redistribuição de renda, fazendo políticas públicas e mesmo sendo um indutor do investimento. Então, obviamente que se pessoas estiverem comprometidas com esses objetivos, isso vai atender ao que se espera para um governo da presidente Dilma.